Uma boa noite a todos, uma boa noite aos nossos amigos internautas. É com grande alegria que novamente nós nos encontramos nessa casa. Uma boa noite. Esperamos que com um pouquinho do conhecimento que nós temos, nós possamos esclarecer algumas dúvidas, né? Sempre embasado no Evangelho do Cristo, nessa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. E também esperamos aprender bastante um com o outro, não é verdade? E também com todos aqueles que aqui se encontram através das perguntas que nos são dirigidas. Como a nossa irmã disse no início, caso alguma pergunta fique sem resposta no dia de hoje, certamente a mesma procurar será respondida nos próximos encontros. Porque ultimamente tem sido bem complicado a convivência com todos em volta de mim. O que será? Tenho uma mágoa tão grande, bate uma solidão, penso que o erro pode estar em mim. Me ajude a entender melhor. Sempre tenho o dom de afastar quem eu mais amo. Obrigada. Bom, vamos lá, vamos por parte, né? Ultimamente tem sido bem complicado a convivência com todos em volta de mim. O que será? A bem da realidade é que viver em sociedade está cada vez mais complicado, não é mesmo? Porque cada dia que passa a gente observa que cresce a intolerância em volta de nós mesmos, né? Por causa de tantas coisas que nós temos observado, tanto no cenário político que o nosso país atravessa, quanto também a âmbito social, as pessoas que convivem conosco no dia a dia. A gente observa que muitos dos costumes que se tinha antigamente, hoje em dia é caso até de espanto. Por exemplo, um bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, muito obrigado, me faça o favor, né? Dar o lugar para o outro, isso tem se tornado cada vez mais raro na nossa sociedade, né? As pessoas hoje em dia, de uma forma geral, não cedem, costuma não ceder, né, a razão. Todos procuram ter razão. Uma vez eu li uma frase, ela bem interessante da gente refletir nela, que fala o seguinte: entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. E nós ultimamente estamos brigando para ter razão. Aí a convivência fica difícil mesmo. Em casa, o que nós observamos é exatamente isso, né? Às vezes o marido quer ter razão, a esposa quer ter razão, e acaba que nenhum dos dois tem. Porque aonde falta o amor, aonde falta a caridade, aonde falta a tolerância, fica impossível chegar numa conciliação, não é verdade? Observamos também a questão dos filhos, né? Não se tem mais aquele diálogo pai, mãe, filho, aquela coisa de sentar-se à mesa e conversar. Hoje em dia, até mesmo nos restaurantes, quando a gente às vezes está almoçando fora de casa ou fazendo alguma refeição fora de casa, e aí você olha para o lado, a família até está ali, mas está cada um com o telefone na mão, né? O telefone na mão esquerda e o garfo na mão direita. Então, sem o diálogo, fica difícil a convivência. Em qualquer situação, em qualquer local, né? Tenho uma mágoa tão grande, bate uma solidão, penso que o erro pode estar em mim. Bom, talvez a chave para essa dificuldade esteja nessa frase: eu tenho uma mágoa tão grande. Então, provavelmente, o que pode estar acontecendo? Faltando perdão, né? Porque quando eu tenho uma mágoa de alguém e eu não perdoo, é como se eu segurasse uma brasa quente na mão, esperando que o outro sinta a dor.
né? Na verdade, não vai sentir. Quem vai estar sentindo a dor, quem vai estar ressentindo a situação sou eu. Porque o que é o ressentimento? É sentir novamente aquela sensação, seja ela boa ou seja ela ruim. Divaldo Franco, em uma das suas palestras, ele fala acerca do perdão. E aí ele fala o seguinte, que tem gente que fala que perdoar é esquecer. E ele, sempre muito agradável, né, nas suas palestras, ele fala o seguinte, que não, esquecer é uma patologia, chama-se amnésia, né? A gente não vai esquecer, mas o que é o perdão? É eu liberar a pessoa daquele fardo, eu me liberar daquele fardo. E quando eu me lembrar da ofensa recebida, aquilo não me causar a dor, o desconforto que me causou no ato que a ofensa aconteceu, né? É eu não desejar para a pessoa o mal, ao contrário. E eu costumo falar o seguinte, sempre quando a gente sofre uma ofensa e libera o perdão, e às vezes aquilo vem de novo na nossa mente, que a gente possa fazer uma prece. Ao invés de desejar algum mal, faça uma prece para a pessoa. Olha, Deus, abençoa a vida do fulano ou do cicrano, né? Dá um entendimento, coloca o seu amor ali naquele coração para que isso não se repita. E para poder eu fechar esse meu raciocínio, depois se o nosso amigo quiser continuar, tem um versículo extremamente interessante e que Jesus nos chama a responsabilidade do perdão, né? Está lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 38 a 47, onde ele fala o seguinte: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, talvez o que esteja faltando seja realmente o perdão, porque quando a gente não perdoa e fica ressentido, a gente meio que acaba se isolando mesmo, né? Pode ser o caso. Ótima noite a todos, nossos amigos que nos assistem também pelo canal no YouTube. Só desligar o seu stand-by. Gratidão aos amigos que nos assistem também no canal do YouTube. Eu vou responder aqui uma primeira pergunta que diz mais ou menos o seguinte: uma pessoa estava sentada perto de mim, de repente ela se levantou e saiu. Eu me senti fraco, tonto por alguns instantes. Isso pode ser explicado? Eu daria atenção aqui a uma coisa que é mais ou menos assim: a sua casa mental. O que vive na sua casa mental? O que você pensa todos os dias? E o que você pensa leva você a sentir o que, o quanto, como? E o que você sente te leva a agir como? De que forma? Justa, injusta? O que acontece aqui, ao que me parece, é que nós somos resultado e reflexo das nossas crenças. Se você acredita que uma pessoa precisa se sentar ao seu lado, ela precisa falar com você, ela precisa te dar atenção, você pode estar cometendo um grande erro, um grande equívoco. Seria melhor se isso acontecesse? Obviamente. Precisa acontecer sempre? Não. Uma pessoa sentar ao seu lado, falar com você, te dar atenção, significa que isso é bom? Ótimo. Muito bom. Não fazer absolutamente nada, levantar e sair, quer dizer que ela te fez mal? Não. Ela teve essa intenção? Provavelmente não. Aqui tem muito de insegurança, e essa insegurança vem de uma série de coisas que você pode ter vivido, que essa pessoa pode ter vivido na infância, da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, e uma necessidade de se sentir visto, ouvido, sentido o tempo todo. E isso acontece com muitos de nós o tempo todo. Por isso eu chamo a atenção aqui para o que visita, para o que existe na sua casa mental.
quando você começa a pensar, quando qualquer outra coisa, de qualquer outra forma, começa a acontecer, que pensamentos visitam você? E esses pensamentos te levam a agir de que forma? Você se sente inseguro, você se sente seguro? Uma pessoa se senta ao meu lado, por exemplo, hoje, não fala absolutamente nada comigo, e de repente ela se levanta. Eu tenho várias oportunidades, eu tenho várias possibilidades. Eu posso sentir que ela me amou profundamente, mas não disse nada. Eu posso pensar que ela me ignorou e liberar uma série de toxinas no meu corpo e me sentir muito mal com isso. São muitas as opções para tudo o que acontece conosco o tempo todo. A questão é, qual é a sua escolha? O que você escolhe pensar e o que você escolhe sentir com tudo o que te acontece todos os dias, em todos os momentos, em todas as oportunidades que você recebe. Ok? Assim acredito que é. Tudo tem a ver com sintonia, né? Todos nós somos doadores e receptores de energia. Agora, exemplo do aparelho radiofônico, né? Depende da estação que eu me sintonizo. Se eu sentir, às vezes a pessoa ela pode estar passando por alguma dificuldade e de alguma forma eu meio que senti essa dificuldade e isso gerou em mim uma descompensação fluídica, energética. E aí eu me senti mal. O que acontece? Eu entro nesse estado vibracional e sustento esse estado, mantenho essa vibração, essa sintonia e continuo mal, ou eu elevo o meu pensamento, faço uma prece em favor da pessoa e a meu próprio, saio dessa sintonia e fico bem. Muita gente às vezes vira e fala assim, olha, eu não costumo ir em hospitais. Por quê? Eu vou lá fazer uma visita, alguma coisa, nossa, eu saio de lá um caco. Eu saio de lá extremamente cansado. Né? Porque é muita dor, é muito sofrimento, é muita gente em condição de enfermidade, né? Lógico, óbvio. Certo? Mas você vai lá, você sintoniza com o quê? Com os pacientes, com os enfermos, ou com o auxílio espiritual que ali se encontra. Está vendo como que tudo é uma questão de sintonia? Inclusive, eu até peguei o gancho do nosso irmão para poder estar falando, lendo a próxima pergunta, que tem muito a ver, né? A pessoa falou o seguinte: às vezes sinto presença, às vezes vejo algumas coisas, mas tenho muito medo. E tento me desviar. O que devo fazer para superar este medo? Bom, aí lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, na questão 159, olha que interessante, o que Kardec nos diz. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em um estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o que acontece?
todos nós somos médiuns, todos, sem exceção. E não é privilégio aquela pessoa que tem uma mediunidade dita ostensiva, né? Que é aquela mediunidade bem caracterizada e bem acentuada. Que seria isso? Ver literalmente os espíritos como uma pessoa comum, né? Aliás, os espíritos são pessoas comuns, porém num estado diferente do nosso, estão desencarnados. Ouvir os espíritos de forma límpida, né? Ouvir mesmo, como se alguém falasse ali do lado no ouvido. Trazer uma comunicação psicofônica, ou seja, um terceiro indivíduo desencarnado, através das ligações fluídicas perispírito com perispírito. Não existe aquela questão de um espírito entrar no corpo de outra pessoa, né? O termo incorporação, ele foi utilizado durante muito tempo, mas na realidade ele não deve ser visto da forma literal, porque nenhum outro espírito entra no seu corpo, além do seu próprio, né? Além de mim, nenhum outro espírito ele entra no meu corpo, uma vez que este corpo ele foi desenvolvido para o meu espírito. As ligações fluídicas que se encontram nele estão ligadas ao meu espírito. O que acontece é uma expansão, é uma ligação mental. E através dessa ligação, a comunicação psicofônica, através da fala. Ou seja, o espírito, ele, através da mente, ele passa para o médium, que tem essa faculdade, e o médium, então, reproduz, né, com a fala, aquilo que o espírito quer falar. Mas todo mundo, todos, com uma certa intensidade, pressentem, sentem os espíritos. No livro dos Espíritos, inclusive, tem uma célebre pergunta, né? Questão que todo mundo que estuda a doutrina espírita conhece, que é a seguinte pergunta: por acaso os espíritos nos influenciam? E a resposta, muita gente sabe até de cor, né? Muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Então, a pessoa pergunta: o que eu devo fazer para superar este medo? Estudar. Né? Estudar. Me foi dito que eu devo desenvolver a minha mediunidade. A mediunidade não se desenvolve, não se adquire. A pessoa nasce com ela ou não, mas ela se educa. Como se educa a mediunidade? Educando o indivíduo, através da evangelização. Primeiramente, né? Da evangelização. Aí depois, sim, estudar sobre os efeitos mediúnicos, como se procede, como ocorrem, como lidar com eles, como controlar as manifestações, como sintonizar, como cortar a sintonia, como fazer uma irradiação, como elevar o pensamento, e etc, e etc e tal. Então, eu sugiro que essa pessoa que esteja tendo, né, essas dificuldades, vamos dizer dessa forma, que ela procure a assistência espiritual da casa e que ela possa ser encaminhada, primeiramente para um atendimento, né, o atendimento fraterno, e depois, se for o caso, encaminhada para o estudo de educação da mediunidade, mas que frequente os demais estudos da Casa Espírita, né? Que são os estudos das obras, que estão afixadas no cartaz lá fora, bem como, na quarta-feira, no caso amanhã, o estudo do Evangelho. Seria o primeiro passo. E a partir daí, os demais, né? A educação da mediunidade e por aí em diante. Bom, mais uma das perguntas que a gente tem aqui diz o seguinte: vocês dizem que as doenças são causadas por nós. Então, por que nossos familiares sofrem?
gostaria de refletir aqui da seguinte forma: se eu acredito que as doenças são causadas por nós, eu tenho que acreditar também que a cura é possível por mim mesmo. Correto, gente? E aqui eu volto no mesmo pressuposto da escolha. Se a minha comunicação, se o meu corpo, rosto, sorriso, tristeza, para cima, para baixo, raiva, alegria, confiança, insegurança, se o meu corpo comunica doença, eu posso adoecer. Isso auxilia muito. Se eu comunico segurança, se eu comunico alegria, se eu comunico perseverança, se eu comunico fé, se eu comunico vontade, se eu comunico determinação, perseverança, como você acha que o seu corpo vai responder a isso? Eu acredito muito que meu corpo responde muito melhor a uma comunicação positiva do que a uma comunicação negativa, de tristeza, de insegurança, ausência de fé, uma comunicação de prejuízo, uma comunicação de perda. Nós temos todos os dias que enfrentar uma série de dificuldades, e a doença é só mais uma delas. E aqui eu poderia avaliar, fazer assim, de que doença nós estamos falando? Da alma, do corpo, do sentimento, do pensamento, a doença da palavra mal dita. E por que nossos familiares sofrem? As pessoas sofrem junto com você porque te amam. É uma possibilidade. As pessoas sofrem também por desconhecimento, por ausência de conhecimento. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu aplico o meu tempo a um determinado conhecimento, automaticamente menos eu sofro. Muito do sofrimento que nós passamos, acredito, seja por ignorância. Muito. Você está em contato com o quê? Que livro você lê? Com quais pessoas você convive? O seu ciclo de relação pode adoecer e muito. A solidão também adoece. E cabe a cada um de nós fazer as escolhas certas em todos os sentidos. Eu sofreria muito, muito, mas eu não, no caso de um ente querido doente, e eu tenho isso nesse momento, mas eu não sofreria por falta de conhecimento. E eu nem acredito que sofreria, mas eu sinto muito forte o que está acontecendo comigo nesse momento, o que está acontecendo com um familiar meu. Eu tenho 2 pessoas muito doentes na família nesse momento, e sofro muito, mas não o sofrer da ignorância, mas o sentir forte, da maneira certa, pelas pessoas certas, na hora certa, pelo motivo certo. E o que me proporcionou isso foi conhecimento. O conhecimento da doutrina espírita, aliado a uma série de outras informações. Isso aqui para a gente não se ater apenas às possibilidades da reencarnação e outras muitas, ok? A doutrina espírita, ela nos ensina que não existe um efeito, né, sem uma causa. Então, nada acontece simplesmente por acontecer. E também não existe vítima.
Não é verdade? Não se pode imputar a outrem a responsabilidade pelos meus próprios atos. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem um capítulo que fala sobre a causa das aflições. E lá fica muito bem explícito o seguinte, que se nós não encontramos as razões e os motivos das nossas aflições na presente encarnação, é porque elas são consequências do nosso passado. Né? Ou seja, se eu estou sofrendo, né? Acontece muito, às vezes eu acho que aquela situação que está acontecendo comigo, ela não deveria estar acontecendo, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou caridoso, porque eu frequento a casa espírita, porque eu vou na igreja, porque eu visito os enfermos e tal. Hoje. Mas e ontem? Quem de nós tem total conhecimento de quem nós somos em nossa totalidade? Tudo bem que nós somos hoje o resultado de tudo que já fomos, né? Mas o que nós fomos ainda interfere em quem nós somos hoje. E no livro Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, tem um capítulo lá que é intitulado Predisposições Mórbidas. E o que é isso? São exatamente as disposições que o espírito traz para desenvolver determinadas patologias ou não. Agora, se ele vai desenvolver essas patologias ou não, depende o quê? Das escolhas, das atitudes que nós temos. Eu vou ler só um trechinho. Como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? E aí a resposta, né? Não podemos olvidar que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tornadas de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. Ou seja, está em nós, né? A chave da nossa alegria, a chave do nosso sucesso. E eu gostaria de frisar que eu não estou falando de sucesso, puramente o sucesso financeiro, né? Material, mas o sucesso do espírito vai muito além disso, né? Da minha saúde, porque até mesmo segundo a Organização Mundial da Saúde, existem indivíduos que estão enfermos, mas não são doentes. Mas aí como assim, né? Existem indivíduos enfermos, porém não são doentes. Uma coisa é eu ter uma enfermidade no meu corpo físico, mas ter uma qualidade de vida legal, ser uma pessoa alegre, ativa, proativa, produtiva. Outra coisa é eu ter uma enfermidade física e estar doente emocionalmente, ser aquela pessoa apática, prostrada, sem vontade de viver, desanimada, né? Isso, para a Organização Mundial da Saúde, é considerado um indivíduo doente, não um indivíduo enfermo. Agora, para que a gente consiga vencer todas essas dificuldades, né? Na segunda carta de Pedro tem um versículo chave. Ele fala o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. Então, como fazer para que eu tenha mais felicidade, para que eu tenha mais saúde? Amar, praticar o bem, praticar a caridade. É uma forma de estar expiando as minhas faltas, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, se eu não estou sendo provado, eu estou expiando. Eu posso expiar de duas formas, né? Ou eu expio
através do sofrimento, por causa das minhas escolhas, ou eu escolho expiar através do amor, através do bem que eu possa praticar. Quantas encarnações tem Jesus? Bom, encarnações na Terra, só uma, porque Jesus não reencarnou na Terra, né? Jesus, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Ele esteve presente na construção deste planeta, né? Agora, antes da sua encarnação da Terra, não tem como a gente falar quantas encarnações ele teve. Eu não consigo, talvez, eu não, né? Nós não conseguimos falar nem quantas nós tivemos. Ainda mais de um espírito da envergadura de Jesus, né? Não tem como. Mas eu acho também que isso nem deve ser levado em conta. O que deve ser levado em conta é quem é Jesus e, principalmente, quem é Jesus na minha vida. Porque nós nos chamamos cristãos. Todo mundo que frequenta uma casa espírita, participa de uma igreja ou de qualquer outro segmento cristão, se intitula cristão. Mas qual a tradução de ser cristão? É agir segundo Cristo. E será que nós agimos segundo Cristo? Todos os nossos passos, pensamentos e atitudes são guiadas segundo a moral cristã? Tem uma pergunta de uma pessoa, desses bilhetes que a gente recebeu aqui agora, que diz o seguinte: boa noite, sal grosso, banho de arruda, incenso, plantas, imagem de São Jorge, tudo isso funciona para espantar maus espíritos ou não? Se você acredita que sim, é possível que sim. Se você acredita que não, é possível que não. Eu acredito que o foco aqui está mais uma vez na comunicação. Como você recebe as pessoas que são difíceis para você? Como você recebe os maus espíritos? E o que você entende como mau espírito? E a possibilidade enorme de nós, ou de você, ser o mau espírito. Porque tem a ver com o seu sentimento, tem a ver com o seu grau de bondade, tem a ver com o seu interesse. Se você sente bem em todas as coisas, se você se relaciona bem consigo mesmo, espiritualmente e fisicamente, você nem lida com isso, você não vai lidar com isso. Não tem a ver com o sal grosso, a coisa do material, não tem a ver com o banho de arruda, nem com o incenso, nem com as plantas, nem com a imagem de São Jorge. Tem a ver com você. Tem a ver com o que você comunica. Se você comunica amor, você atrai amor. Se você comunica confiança, atrai confiança. Comunica sucesso e atrai sucesso. Automaticamente. Agora, em se tratando de espíritos, se você deixa de comunicar o mal, porque você precisa estar fazendo esse tipo de comunicação para que espíritos ruins, você precisa estar pensando mal, você precisa estar se sentindo mal, comunicando mal, falando mal, agindo mal, para que você abra uma oportunidade para esse tipo de aproximação. Sem essa comunicação, ou seja, se você muda os seus hábitos, muda a sua comunicação, automaticamente tudo
em todos os aspectos da sua vida, modifica junto. É de um dia para o outro? Não, porque seria simples demais. Mas que muda, muda. E muda muito. Então, ao meu ver aqui, com toda simplicidade, eu não daria atenção ao que está de ruim, ao que eu faço de material, que eu me apego, eu coloco essa água para cá, pode ser que dê mais certo, eu coloco esse copo para cá, pode ser que afaste aquilo ou isso ou aquilo. Não é isso. É o seu comportamento. É o que você pensa, o que você sente, o que você comunica. Isso vai determinar tudo em sua vida. O que você pensa, o que você sente, o que você comunica, o que você se permite ver, a que você empresta os seus olhos, os seus sentimentos, a sua voz. Isso vai determinar a qualidade, né, e capacidade dos espíritos que se aproximam de você, que andam com você. Eles podem vir para auxiliar muito, assim como outros podem vir para interferir negativamente na sua vida, no seu dia. E aí nós temos que ter a grande capacidade de também amá-los, perdoá-los, porque isso sim pode de alguma forma te ajudar a espantar o mau espírito. Eu entendo como mau espírito, talvez a pessoa esteja se referindo aos seus adversários desencarnados do passado, né? Então, como que eu posso fazer para afastar esses espíritos da minha presença? Mudando as minhas atitudes. Muito simples. Se eu mentia, eu paro de mentir. Se eu roubava, eu paro de roubar. Se eu sou uma pessoa violenta, eu passo a praticar o amor. Mudo o meu pensamento, porque não tem nada. A palavra, ela pode até de certa forma convencer, mas o exemplo arrasta. Então, a partir do momento que a pessoa a quem eu causei algum mal, ela passa a me ver diferente, a ver que eu já não sou mais aquela pessoa. E ao contrário, né, como eu disse, se eu praticava o mal, eu estou praticando o bem e estou me esforçando para melhorar a cada dia, o próprio Espírito me acompanhando, né, nessa peregrinação de elevação moral, o próprio Espírito é ajudado, ele é auxiliado. E aí, dessa forma, serão dois enfermos tratados simultaneamente. Um encarnado e um desencarnado, né? Ou seja, eu e o companheiro que me acompanhava querendo, talvez, a sua vingança. Então, a melhor receita é a renovação moral, né? A evangelização, a mudança de atitude, de pensamento, de vibração. Tem uma pergunta aqui que eu achei ela bem interessante, né? Por que o cristianismo espírita é o verdadeiro cristianismo? Eu achei ela interessante porque eu nunca ouvi falar disso. Que o cristianismo espírita seja o verdadeiro cristianismo. Ele é o cristianismo redivivo. O que é isso? Renovado. Resgatado, não verdadeiro cristianismo. Qualquer pessoa que ler o Evangelho do Cristo e o aplicar na sua essência, ali ele está praticando o verdadeiro cristianismo, amando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, perdoando, né? Mas não que seja essa denominação ou aquela denominação o verdadeiro. Nós, às vezes, né, por causa das nossas dificuldades, nós temos aquela necessidade de autoafirmação disso ou daquilo, né?
pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, às vezes falar assim, não, eu estou certo, o meu é melhor do que o seu. Na verdade, não é. O melhor é aquele que me faz uma pessoa melhor, que me aproxima de Jesus, que me aproxima de Deus, que me faz ser um ser humano diferente, né? Agora, com relação à afirmação de que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, aí nós temos alguns argumentos para falar sobre. Dentro da matéria do Consolador, existe até uma página que nos esclarece acerca disso. Pode-se dizer que os princípios fundamentais do Espiritismo se enquadram nos seguintes tópicos. Primeiro, a existência de Deus. O Livro dos Espíritos, qual que é a primeira pergunta que está lá? Quem já leu o Livro dos Espíritos e sabe me falar qual que é a primeira pergunta? Oi? O que é Deus? E ali a resposta, do Espírito de Verdade vem falar sobre o que é Deus, nem é quem é Deus. Porque aí nós estaríamos caindo nos mesmos erros milenares, de dar a Deus atribuições humanas. Ah, Deus castiga. Se Deus castiga é porque ele se ressente. No Evangelho de João, no capítulo 3, o evangelista fala que Deus é amor. Como que alguém que é todo amor se ressente e castiga? Agora, as consequências dos nossos atos são inegáveis. E não é Deus quem imputa, somos nós mesmos. Somos nós mesmos, através da nossa consciência. A imortalidade do espírito, segundo tópico. Paringenesia, evolução espiritual. O próprio Cristo nos disse isso, vós sois deuses. Se tiverdes fé, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus não falou, olha, eu sou o único, mas ele falou uma coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E ele falou outra coisa também, sede meus imitadores como sou de meu Pai. O quinto tópico, comunicabilidade mediúnica, pluralidade dos mundos habitados e as leis morais. Então, o que nós podemos falar sobre o Espiritismo é que ele é o Evangelho do Cristo redivivo e é o Consolador prometido. Porque antes acreditava-se que se você fosse bonzinho ou pagasse, você ia para o céu ou para o inferno. Hoje, e outra, morreu, acabou. Não é verdade? Hoje não. Nós sabemos que o meu futuro, a minha felicidade ou a minha tristeza, ela está implícita e ligada diretamente nas minhas atitudes e escolhas. E que Deus, sendo todo amor como Ele é, Ele me dá o quê? Sempre novas oportunidades de refazer os meus passos. Quer consolo maior do que isso? Saber que eu posso estar sempre fazendo diferente. E que aquelas pessoas que eu amo, apesar de terem cumprido a sua tarefa encarnatória no mundo físico, eu vou poder encontrar com elas novamente. Elas não morreram, não acabou. Elas continuam num outro plano. Quer consolo maior do que isso? Um amigo nosso aqui disse o seguinte: eu sofri um grave acidente e já estou sabendo que ficarei bem, que apenas ficará uma leve sequela. Eu ter a certeza de ficar 100%, mesmo a pessoa que disse que ficarei com leve sequela.
Eu tenho a certeza, eu acredito que seja isso, eu tenho a certeza de que ficarei 100%, mesmo que a pessoa me disse que ficarei com leve sequela. Ser um espírito elevado, será um espírito elevado? Sou um espírito elevado? É algum pecado? Aqui eu vou, com muita simplicidade, viu, cara? Vou falar de uma coisa assim. Houve um acontecimento, ela fala de um acidente que sofreu, houve um acontecimento, e agora você tem um estado atual. E eu vou me colocar no lugar dessa pessoa, compreendendo o seguinte: eu agora estou aqui, dessa determinada maneira, e com esse potencial, o que eu tenho em mãos agora da minha vida é isso. E eu escolheria para mim agora um estado desejado, aonde eu quero chegar, como eu quero estar em 6 meses, como eu quero estar em 1 ano, como eu quero estar em 2 anos, como eu quero estar em 3 anos, física e psiquicamente. E após compreender isso, após decidir isso, ir muito forte nisso, com todo o amor do mundo, com muita força, com muita determinação. E você tem a capacidade de alterar. Se você disse aqui que acredita profundamente que ficará 100%, 100% para mim é uma coisa, 100% para você é outra, 100% para a moça ali do lado é outra coisa. Determine para você qual é o seu 100% em todos os sentidos, não só nesse movimento da vida. E vá muito forte atrás disso. Até que você conquiste o seu estado, o estado que você deseja. Não tem a ver com o que o outro disse. Tem a parte médica que realmente decide. Isso aqui não é possível mais. Esse movimento talvez não seja mais possível. Isso ou aquilo. Mas eu acredito sempre, eu sempre vou acreditar muito mais forte em tudo que eu posso, em tudo que eu decido para a minha vida, em tudo que eu quero para mim. E isso em todos os sentidos, em todos os sentidos. No corpo, na mente, na alma, no coração, nas decisões, nos resultados. Eu decido o que vai acontecer comigo. Eu decido quem eu vou ser daqui 2, 5, 10, 20 anos. Eu decido se vou ser muito amado, eu decido se vou sofrer muito. Eu decido se vou ter pleno êxito, eu decido se vou ser fracassado. Eu decido se vou viver uma vida abundante física e psiquicamente. Eu decido se vou ser alguém que sofre, alguém que chora, alguém que não alcança. Eu espero que você aqui decida ser a pessoa que vai alcançar o seu 100%, porque você pode e porque você merece. Bom, eu gostaria de falar só mais uma coisa rapidinho, né? No Evangelho do Cristo ele fala: se tiverdes fé e dizer a essa montanha, passa-te daqui para ali, ela sim o fará. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Com isso nós agradecemos a presença de todos, a presença dos nossos amigos internautas, a presença do nosso irmão, que Jesus possa continuar nos iluminando sempre, né? E que possamos ter aprendido alguma coisa, né? E que possamos, além de aprender, aplicar esse conhecimento em nossas vidas.